Um bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 15. A Bíblia Sagrada nos diz assim: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes andava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Transformação Total. Bem, quando nós nos deparamos nessa situação, certamente surge uma pergunta inquietante, ou seja, quem se aproximou de Jesus? E quem era essa pessoa que estava endemoniada e que agora está em perfeito juízo, está vestido, está sentado e que traz esse temor? Bem, o texto sagrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele vai nos falar a história de um moço, que a Bíblia ao certo não vai dizer o nome, e sabe-se que Jesus então ele atravessa o mar da Galileia, o lago da Galileia para ser mais exato, e quando ele chega do outro lado do mar, a recepção dele é feita justamente por esse moço, por esse rapaz. E esse moço ele vivia nos túmulos, muitas vezes se ferindo com pedras, então ele vivia no contexto antissocial. As pessoas daquela região de Gadara, eles vão usar métodos ineficientes e métodos que certamente não demonstravam nenhuma empatia com o sofrimento daquele homem, com a situação que aquele homem vivia. Esses homens, então, de Gadara, eles vão usar correntes, eles vão usar cadeias, para trazer solução, para trazer comodidade, para trazer, certa feita, isolamento dessa pessoa em relação às demais pessoas daquele lugar. Então nós vamos observar que, embora tivessem usado esses métodos, esse homem ele vivia num contexto completamente de isolamento. Ele vivia nos cemitérios. Esse homem vivia se ferindo. E nota-se que quando Jesus então chega naquela região e que aquele homem vem de encontro a Jesus, ele vai fazer algo estranho. Esse homem que vivia dia e noite gritando por entre os túmulos, pelos montes e se ferindo com pedra, quando ele vê Jesus, ele corre e ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus e vai dar um grito muito alto. E quando ele grita, ele vai dizer: o que você quer comigo, Jesus? E ele chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo. E ele vai implorar que não o atormentasse. Observe algo. Nesse momento, então, aquele homem que ninguém podia conter, nem sequer as correntes podiam contê-lo, ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha diante do Filho do Deus Altíssimo. E ele vai implorar para Jesus: o que o Senhor quer comigo? Então, percebamos que esse demônio, ou esses demônios, então, vão pedir para que Jesus não os atormentasse. É interessante que quem estava sendo atormentado era aquele rapaz possesso por esses demônios. E vamos observar que esses demônios, eles vão gritar a Jesus, vão pedir para que Jesus não atormentasse, porque Jesus havia dado uma ordem àquele espírito imundo: espírito imundo, saia desse homem. Jesus não pede, Jesus ordena. E Jesus então vai fazer uma pergunta. Jesus joga uma pergunta ao ar. E essa pergunta ela é direcionada à pessoa daquele homem: qual é o seu nome? E vamos observar que naquele momento não há uma resposta de como aquele rapaz se chamava. Mas aqueles demônios que estavam possuindo aquele rapaz vão dizer: Legião é o meu nome. E perceba que eles não vão dizer Legião é o nosso nome, mas Legião é o meu nome. Então, vamos observar que quando ele fala isso, esses demônios dizem isso, eles vão falar porque somos muitos. Mas qual a quantidade de uma legião de demônios? Bem, no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida, nós vamos observar
que em total destruição, os soldados romanos que compunham a legião, ela era composta por 6.000 soldados. Então, logo nós podemos observar que aqui trata-se de 6.000 demônios habitando no corpo de um único ser humano. É assustador. Você imaginar que uma pessoa estava sendo possessa por 6.000 demônios. Mas o que aquelas pessoas fizeram para ajudar? Simples. Isolaram aquele homem. E sabe, o que nos assusta é pensar que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que os métodos não mudaram muito. Quando nós nos deparamos com alguém problemático, o que nós preferimos fazer é simplesmente o que aquelas pessoas fizeram, é isolar. Nós queremos isolar os problemas. Nós queremos isolar os problemáticos. Nós não queremos ajudar. Nós não queremos exercer misericórdia. Para nós é muito mais cômodo isolar esse tipo de pessoa. Se você tem um vizinho complicado, o que você prefere fazer? Você faz amizade com todo mundo e isola aquela pessoa. Se você está num contexto de uma igreja, existe alguém complicado, o que você prefere fazer? Talvez mandar aquela pessoa para um outro grupo, do que você simplesmente tentar ajudar essa pessoa a se libertar. Se você tem um filho, e esse filho, ele atualmente é usuário de drogas, ele é um alcoólatra, esse filho, ele vive num contexto de perversidade, uma vida completamente torta, é mais fácil você responsabilizar os outros. Dificilmente você gastou tempo com o seu filho, com a sua família, com essas pessoas, podendo apresentar-lhes bons conceitos, apresentar-lhes Deus durante a infância dessa criança, podendo apresentar-lhes o caminho da decência, o caminho correto, uma boa educação, gastar tempo, investir tempo com essa pessoa. Mas, evidentemente que hoje ela se tornou complicada. É mais fácil isolar. Essa semana eu vi uma cena na rede social, se não me engano no Facebook, que eu achei fantástico. Duas fotos, uma do lado da outra. Em uma foto havia um pai com um bebê de colo, em seu colo. E do lado, muitos anos depois, o filho, com o seu pai muito idoso no colo. Esse filho agora estava retribuindo tudo aquilo que o pai fez durante uma vida. Mas a nossa realidade, infelizmente, nem sempre é assim. Na maior parte das vezes é mais fácil as pessoas, na velhice, colocar um pai no asilo, porque não querem ter problema, porque é mais fácil usar esse método, usar as instituições que existem. Queridos, nós precisamos entender que, infelizmente, às vezes nós vivemos o mesmo contexto que aquela sociedade de Gadara. E quando Jesus traz restauração, solução para a vida dessas pessoas, quando essas pessoas desesperadamente vão ao encontro de Jesus, e Jesus dá-lhes a solução, causa-nos espanto. Nada fizemos para ajudar, pelo contrário, nós colocamos correntes. Mas foi Jesus que foi ao encontro daquele homem que atravessou o lago para libertar uma vida. Que isso possa ficar de exemplo para nós. Como é que nós estamos cuidando dos nossos? Que nós possamos refletir sobre isso. Que Jesus nos abençoe durante esse dia. Fique com Deus.